Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil, ou para vocês que estão nos assistindo pela nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, basta clicar no ícone do livro que está no canto inferior aqui do vídeo, depois você ativa o sininho para que você com isso se inscreva no nosso canal e também ative as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados por aqui para os senhores. Se vocês não conhecem a nossa plataforma acadêmica Artur Vieira Cursos, dê um pulinho lá que vocês vão ter acesso a cursos jurídicos com conteúdo gratuito para os senhores, inclusive com a emissão de certificado, diploma ao final, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero tratar com os senhores a respeito de noções gerais sobre o título executivo. Noções gerais a respeito de título executivo. Quando a gente fala de noções gerais a respeito de título executivo, o que eu quero tratar com os senhores, basicamente, é a respeito do princípio, relembrar aqui o princípio da formalidade, ver com os senhores a conceituação a respeito do que seja título executivo, atribuir a sua natureza jurídica, verificar quais são as suas espécies, veremos que são duas as espécies, e também quais são os seus procedimentos. São dois, basicamente, os procedimentos, a depender de cada uma das suas espécies. Bom, quero apresentar para os senhores as nossas formas de contato de um modo geral, tá certo? O nosso canal no YouTube, que a maioria deve estar assistindo por aqui. Também a nossa plataforma acadêmica, que eu mencionei ainda há pouco, nosso canal no Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. Perfil na academia.edu, nosso blog, e aqui essencialmente para quem quer um contato mais direto, para que a gente possa eventualmente publicar algum artigo ou trocar figurinha a respeito do processo civil. Nosso e-mail de contato artur.diego@terra.com.br, artur.diego@terra.com.br. Bom, mas detidamente a respeito do vídeo de hoje, vamos iniciar, portanto, a respeito do princípio da formalidade. Quando a gente fala de título executivo judicial, nós devemos começar a análise necessariamente tratando justamente do princípio da formalidade. Por quê, senhores? Porque, vejam, quando a gente fala da tutela executiva, a tutela executiva, ela existe essencialmente para permitir a satisfação da obrigação. Quando a gente fala em execução, nós estamos falando em satisfação da obrigação. Quando a gente fala em execução, nós estamos falando necessariamente em satisfação da obrigação. E o Estado juiz, quando ele vai desempenhar essa atividade executiva destinada à satisfação da obrigação, ele reconhece a agressividade das medidas. Então, ele reconhece a agressividade das medidas executivas. E com base nesse reconhecimento da agressividade dessas medidas executivas que ele está sendo chamado a executar, ele acaba atribuindo maiores requisitos formais. E um desses requisitos formais é justamente a exigência de título executivo. Nós vimos nos vídeos anteriores, inclusive, a exigência relacionada aos atributos da obrigação. Para que se possa dar início a uma atividade executiva, a obrigação representada no título executivo, ela deve ser certa, líquida e exigível. Então, esses são os atributos necessários a toda e qualquer obrigação a ser executada. Um outro requisito formal que é essencialmente exigido é justamente o princípio, que decorre do princípio da formalidade, é justamente a exigência de título executivo. E aí eu gosto de lembrar o professor Liebman. O professor Liebman, Gustavo, costumava afirmar que o título executivo é a chave, título executivo é a chave que abre a porta da execução.
O título executivo como a chave que abre a porta da execução. Ou seja, passando mesmo essa ideia de um requisito indispensável, sem o qual a porta da execução ela não é aberta. E aí, com base nessa ideia apresentada pelo professor Henrico Túlio Lieberman, nós podemos tratar aqui do aforisma romano, que é o do nulla executio sine titulo. É nula a execução sem título. Nulla executio sine titulo. Nós temos também, ou seja, a execução não pode ser desenvolvida sem título. E isso nós vamos encontrar, essencialmente também, previsto no artigo 783 do CPC. O artigo 783 do CPC vai dizer que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título. Vou botar aqui para os senhores. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Daí, portanto, se falar na exigência de título executivo. Exigência de título executivo. Bom, uma outra consideração importante a respeito do título executivo eu gostaria de consignar com os senhores a respeito do que nós veremos no próximo item, que é mais propriamente a respeito da sua conceituação. Então, olha aqui, senhores, a respeito do conceito de título executivo. No que consiste, então, o conceito de título executivo. Vou botar aqui para os senhores. Título executivo, senhores, como sendo o ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. Eu costumo conceituar título executivo como sendo o ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. E aí, senhores, com relação a essa consignação, a essa ideia de que o título executivo é o ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva, eu gostaria de ver com os senhores, portanto, a quem compete essa atribuição de eficácia executiva. A quem compete, portanto, a definição dessa eficácia executiva. E aí nós temos um outro aforisma romano, que é a previsão do nullum titulo sine lege. Nullum titulo sine lege. Então, nós temos um outro aforisma romano que vai tratar essa ideia, nullum titulo sine lege, ou seja, é nulo o título sem uma lei que atribua, portanto, eficácia executiva. Então, senhores, em regra, desde sempre se atribuiu a ideia de que a quem compete essa atribuição da eficácia executiva é a lei. Não se pode iniciar uma execução sem título executivo. E quem afirma o que é título executivo é a lei, porque título executivo é o ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. Então, nullum titulo sine lege. O título é nulo, o título é nenhum, sem lei. Sine lege. Acontece, senhores, o que eu estou querendo chamar a atenção dos senhores nesse momento é justamente a cláusula lá do artigo 190 do CPC. A cláusula do artigo 190 do CPC. O que o 190 nos diz? Vou botar aqui para os senhores. O artigo 190 do CPC assim dispõe: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Senhores, isso aqui é o que se tem chamado em sede doutrinária de cláusula geral
Tá horrível esse E aqui. Cláusula geral dos negócios. Cláusula geral dos negócios processuais. Cláusula geral dos negócios processuais. E a questão que se vem colocando em sede doutrinária é justamente saber se nós podemos admitir, portanto, agora com essa cláusula geral dos negócios processuais, o artigo 190 do CPC, se nós passamos a admitir com o artigo 190 do CPC justamente a previsão de se construir título executivo judicial não mais exclusivamente por lei, mas nós poderíamos passar a ter a previsão de título executivo judicial por meio, então nós poderíamos ter a formação de título executivo por meio dessa cláusula geral do artigo 190. Isso é o que se vem discutindo em sede doutrinária. Com relação à natureza jurídica, dos títulos executivos, o que eu quero chamar a atenção dos senhores é o seguinte: já se afirmou em sede doutrinária que a natureza jurídica dos títulos executivos era de documento. Então, o título executivo seria, deixa eu ver se assim resolve, melhora um pouco. O título executivo teria a natureza jurídica de documento. Mas hoje em dia essa ideia está superada. Título executivo não possui natureza jurídica de documento. Documentação, senhores, é a formalização de um ato jurídico. Na verdade, o título executivo, ele é a essência. Ele é propriamente o ato jurídico. Então, o título executivo, vou apagar aqui porque está ruim isso. Vou apagar aqui rapidinho esse. Se consigo melhorar isso aqui para os senhores um pouquinho. Título executivo não é documento. Título executivo seria, portanto, o ato jurídico. Então, a natureza jurídica do título executivo é a de ato jurídico, ao invés de essencialmente um documento. Isso é importante, isso é relevante para a perfeita compreensão dos senhores aí a respeito de algumas questões que se relacionam à essência do título executivo. Então veja, se você considerar a hipótese, por exemplo, daquela célebre frase, aquela parnémia jurídica que costuma se dizer que o devedor compareceu ao cartório do juízo, pediu a vista dos autos quando ainda eram físicos, e aí de posse lá do cheque, o cheque é uma das espécies de título executivo extrajudicial, o cheque estava juntado aos autos, o devedor comeu o cheque. E aí, o devedor comendo o cheque, ele acabou com o documento. Isso quer dizer então que o credor não tem mais título executivo? Claro que tem, porque o título executivo não é o documento. O documento é a formalização do cheque. O documento, na verdade, não se confunde com o título executivo. O título executivo, ele é o ato jurídico, ele é a essência. Bom, com relação às espécies de título executivo, nós temos essencialmente duas espécies de título executivo. Nós podemos falar em título executivo judicial ou em título executivo extrajudicial. Título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Senhores, os títulos executivos judiciais estão previstos no artigo 515 do CPC, ao passo que os títulos executivos extrajudiciais estão previstos essencialmente no artigo 784 do CPC. Nós teremos uma próxima exposição em um outro vídeo para tratar especificamente a respeito do título executivo judicial do artigo 515. Teremos, portanto, um vídeo só para tratar do artigo 515 e um outro vídeo só para tratar dos títulos executivos extrajudiciais. Não é esse aqui o momento ainda, eu não quero tratar propriamente disso, não é isso que eu quero ver com os senhores.
que eu quero chamar a atenção aqui também para os senhores é que, a depender do título executivo, nós podemos partir dessa primeira análise introdutória. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar isso um pouco melhor. Mas, a depender do título executivo, nós teremos duas espécies de procedimento. Nós podemos ter um procedimento que se chama cumprimento de sentença. Então, nós temos o procedimento de cumprimento de sentença e temos também o procedimento que podemos chamar de processo autônomo de execução. Cumprimento de sentença e o processo autônomo de execução. Cumprimento de sentença e processo autônomo de execução. Essencialmente, senhores, grosso modo, depois nós vamos complementar e vamos ver que, na verdade, não é exatamente assim, nós temos uma regra excepcional. Mas, essencialmente, grosso modo, o título executivo judicial dá ensejo ao cumprimento de sentença, ao passo que o título executivo extrajudicial dá ensejo ao processo autônomo de execução, e nós veremos cada um deles. Eu estou dizendo essencialmente para os senhores, porque nós veremos mais detidamente, na verdade, que me fugiu aqui. Nós veremos, na verdade, o que consta lá do artigo 515, parágrafo 1º. O artigo 515, parágrafo 1º, vai nos dizer, na verdade, que em algumas hipóteses, em alguns casos então veja aqui, 515, parágrafo 1º, já para adiantar o que nós veremos adiante, em alguns casos de título executivo judicial, nós teremos o cumprimento e em alguns outros casos nós teremos, ao invés do cumprimento, nós teremos o processo autônomo de execução. O processo autônomo. Mas mesmo nessas hipóteses do processo autônomo, nós veremos que, na verdade, e nós vamos aprofundar isso depois, em que pese estarmos diante de um processo autônomo, ele vai seguir a lógica da técnica do cumprimento de sentença. Então, formalmente, ele será um processo autônomo, e o 515 deixa isso claro ao tratar da necessidade de citação. Então, é processo autônomo porque o devedor será citado, teremos a citação, mas ele vai seguir essencialmente os ditames, as regras que o Código de Processo Civil trata a respeito do cumprimento de sentença. Então, é com base nessa peculiaridade aqui que nós devemos ter cuidado. Ele vai ser formalmente um processo autônomo, mas substancialmente vai seguir as regras do cumprimento de sentença. Bom, como eu disse, nós vamos aprofundar isso no vídeo que a gente tratar especificamente sobre os títulos executivos judiciais. Por ora, essas eram noções gerais a respeito do título executivo. E aí nós superamos a ideia de princípio da formalidade, a conceituação, natureza jurídica, as espécies e o procedimento. Uma última análise aqui para encerrar o nosso vídeo, deixar na tela para os senhores aí as nossas formas de contato. Canal no YouTube, nossa plataforma acadêmica, sempre relembrando aos senhores que nessa plataforma acadêmica aqui, Arthur Vieira Cursos, os senhores encontrarão cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado. Então, acho que é interessante aí para os senhores nessa mesma pegada, nessa mesma análise aqui a respeito do direito processual civil e do direito como um todo. Tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Um abraço.